Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, mas não é qualquer quarta-feira, hoje é super quarta e as quartas o quê? As quartas usamos rosa, então é por isso que hoje estou com esse look. Talvez sim, talvez não, talvez seja só uma grande coincidência do acaso, mas hoje o que importa é que é super quarta, vão ser decididos os juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos e isso deve ficar no radar durante o dia todo. Então deve ser o grande condutor tanto do mercado quanto das expectativas para o dia de hoje. A gente vai saber o resultado da super quarta só no final do dia, porque a decisão nos Estados Unidos acontece à tarde e aqui no Brasil só depois das 6h30. Então amanhã a gente conta para vocês se a gente vai ficar com um cara de Pikachu surpreso ou não, porque a expectativa já está dada e a gente vai contar para vocês qual é essa expectativa. Mas além disso, a gente vai voltar numa treta, já que hoje é super quarta, vamos voltar naquela treta do Donald Trump com a Lisa Cook, porque a Cook vai votar. Então, Cook vota hoje e a gente vai... Hoje segura a quinta série, porque vai ter Lisa Cook para todo lado. Ela vai votar porque ela não foi destituída do Fed. E isso pode deixar, inclusive, o resultado mais acirrado lá no FONC, que é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos. Além disso, a gente vai passar pelo desemprego que ficou de ontem e vamos contar aí as principais notícias em relação ao desemprego, como é que está a informalidade, como é que foi a manutenção das vagas ali de um mês para o outro. Então a gente vai explicar tudo isso tintim por tintim no programa de hoje, mas antes já vamos começar pela nossa agenda, que já está movimentada desde cedinho. Então vamos lá, porque 3 horas da manhã no Reino Unido saiu o índice de preços ao consumidor e o núcleo. Às 4h30 da manhã na Alemanha, a Christine Lagarde fez um discurso na abertura de uma conferência sobre crises financeiras. Às 5 horas da manhã, já aqui no Brasil, saiu o IPC-FIP da segunda quadricemana de setembro. Então aqui o IPC-FIP é aquela medição que sai todas as semanas, né? Por isso quadricemana, é semanal, mas aqui não é o IPC da FGV, é o IPC, medição da FIP. A gente tem também às 6 horas na zona do euro o índice de preços ao consumidor e seu núcleo, final de agosto. E no Brasil, às 8 horas da manhã, saiu o IGP-10, que é como se fosse um análogo aí ao IPCA-15, é uma prévia do IGP da FGV. Então, do Índice Geral de Preços, só para todo mundo ficar na mesma página, da Fundação Getúlio Vargas. Então, aqui a gente já tem uma prévia, a primeira prévia da inflação de setembro, só que na medição e na metodologia da FGV. Às 8h15 na Holanda, teve o Piero Cipollone falando na conferência do Banco da Holanda. E às 9h30 da manhã nos Estados Unidos, o Departamento do Comércio lá dos Estados Unidos já divulgou as construções de moradias iniciadas do mês de agosto. Então aqui, nessa primeira parte da agenda, o que fica em destaque é a inflação do Reino Unido e da zona do euro, sem grandes condutores por enquanto. Mas a gente não tem só isso na agenda. Vamos seguir aí para o nosso próximo quadro para vocês verem o que vem depois. Às 10h45 teve já decisão de política monetária no Canadá. É uma semana, gente, bem importante para juros. Vários bancos centrais começam a decidir os juros nessa semana. Quarta-feira a gente chama de super quarta porque junta Estados Unidos e Brasil. Mas outros países divulgam também a taxa de juros hoje e ao longo dessa semana toda. Caso aí também do Canadá que vocês estão vendo na tela. 11h30 da manhã saiu aqueles dados de petróleo, gasolina, destilados e taxa de utilização das refinarias nos Estados Unidos. E às 14h30 aqui no Brasil, fluxo cambial semanal. Esse velho conhecido nosso está toda semana na agenda. Às 15 horas nos Estados Unidos tem a decisão de política monetária e às 15h30 nos Estados Unidos também. E acho que mais importante que a decisão de política monetária é o que vem depois, que é justamente o que todo mundo está esperando, a coletiva do Jerome Powell, o que acontece depois da decisão. Então tem a decisão, o comitê se encerra, a decisão de política monetária é divulgada e logo depois
tem essa coletiva do Jerome Powell, que normalmente traz as sinalizações dos próximos passos, as coisas que foram avaliadas durante a reunião, então quais aspectos foram levados em consideração, o que está sendo ponderado para as próximas reuniões, e normalmente é isso que o mercado quer saber. Então a coletiva ganha mais peso do que a decisão propriamente dita, que na maioria das vezes já é bem previsível. Às 16 horas tem PIB do segundo trimestre da Argentina, e aí depois das 6h30 tem a divulgação da nossa decisão de política monetária, que também não deve mudar muita coisa. O que a gente deve ter, né, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, já está meio que dado. Nos Estados Unidos, a expectativa é de corte de 0,25 ponto percentual, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E aqui no Brasil é que a gente continue no mesmo ritmo, na mesma marcha, com a decisão parada, nada deve mudar por aqui. Mas o que também está todo mundo esperando é o comunicado que vem depois. Se vai ter já alguma sinalização de início de corte no fim desse ano ou no começo de 2026. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho, porque a gente até já reuniu as expectativas para vocês para contar. Antes disso, vamos só dar um passinho para trás para entender o movimento de fechamento de ontem. Ontem a gente teve novo recorde aqui na nossa bolsa, foi um dia de mais um recorde atingido no fechamento e mais uma queda de dólar. E o movimento, né, o otimismo, ele foi generalizado aqui na nossa bolsa, aqui no Brasil. Várias ações foram para o terreno positivo em bloco e acabaram contribuindo para esse rompimento dos 144 mil pontos e esse novo recorde histórico aqui da nossa bolsa. Então vamos ver aí como ficou o fechamento para a gente passar por isso e entender o que levou também a esse fechamento recorde de 144 mil pontos depois dessa alta de 0,36 que vocês estão vendo aí na tela. Grande parte desse movimento veio justamente da super quarta. A expectativa pela super quarta tem feito a nossa bolsa subir. E como eu sempre falo para vocês aqui, o mercado ele age no boato, ele age na expectativa. Quando o fato ocorre, normalmente a expectativa já aconteceu, os ativos já subiram e às vezes quando o fato acontece de verdade, você tem a realização dos ganhos. Porque né, o fato foi confirmado, não vai ter nenhuma alta residual a partir daquilo, o mercado já vende os ativos em embolsa o lucro. Por isso que a gente sempre fala que ele acaba subindo, né, ou reagindo no boato e na expectativa. E faz alguns dias já que a gente tem uma expectativa de que a taxa Selic fique nos 15% e a taxa de juros lá nos Estados Unidos caia. Com esse movimento, se ele for confirmado hoje, a gente começa a ter uma diferença maior entre a nossa taxa de juros aqui e a taxa praticada lá nos Estados Unidos. Essa diferença atrai recurso especulativo para o nosso mercado financeiro, não é nem só para a nossa bolsa, mas para o nosso mercado financeiro como um todo, tanto para ganhar na Selic, com 15% ao ano, né? O recurso não é bobo nem nada, vai querer ganhar com isso, como também deve ter uma atração para mercados emergentes para ganhar na renda variável, com essa expectativa de menor ganho lá nas treasuries, né, nos títulos de dívida dos Estados Unidos. Como o Porto Seguro vai começar a pagar um pouco menos, né, não vai ter aquele pagamento tão bom pela segurança, o recurso começa a buscar outros mercados para tentar ganhar. E aí aumenta o apetite pelo risco na renda variável. Isso acontece nas próprias bolsas estadunidenses de Nova York, mas também nos mercados emergentes, sobretudo, porque tem ali um apetite um pouco maior pelo risco, você vai aceitar correr o risco de colocar seu dinheiro num país emergente para ganhar mais, então isso acaba trazendo o recurso para cá. E ontem a gente viu esse fluxo estrangeiro entrando aqui de novo, teve entrada de recurso na nossa bolsa, teve entrada de recurso para buscar ganho também na renda fixa, e isso fez o dólar cair a 5,29, um patamar que a gente não via desde o ano passado. Então a gente teve mais uma queda consecutiva do dólar, o dólar continua se desvalorizando de forma geral, mas acelerado em relação ao real, por vários motivos, inclusive que eu já expliquei aqui. A gente teve uma valorização do dólar muito forte no ano passado, o real foi uma das moedas que mais desvalorizaram no ano passado, e aí, nesse ano, a gente está tendo essa correção, inclusive um pouco mais acentuada. Então, o dólar está caindo mais em relação ao real do que outras moedas, inclusive emergentes. Justamente por esse movimento que a gente teve histérico no fim do ano passado. Então, isso é uma correção também
dessa rota do dólar e da bolsa que aconteceu no fim do ano passado. E aí o dólar chegou a 5,29, caiu 0,37, mas o movimento lá em Nova York não foi o mesmo que a gente viu aqui. Apesar da gente ter essa expectativa de corte de juros nos Estados Unidos, isso deu um impulso alguns dias, principalmente para a Nasdaq, que é uma ação que tem um pouco mais de uma bolsa, é um índice que tem um pouco mais de sensibilidade a juros, até porque ações de tecnologia normalmente precisam mais de capital de terceiros, tem ali uma fatia maior de empréstimo, tem também mais risco, então acabam tendo uma sensibilidade maior a juros, mas ontem, mesmo com a expectativa de queda nos juros nos Estados Unidos, a Nasdaq ficou praticamente andando de lado e até caiu um pouquinho. Então não foi um dia positivo para Nova York, mas foi um dia positivo para outros mercados, principalmente emergentes, como é o caso aqui do Brasilzão. Então a gente teve alta na bolsa de novo e queda consecutiva do dólar. Espero que esse movimento continue por mais algum tempo, para que a gente tenha a nossa moeda um pouco mais valorizada em relação ao dólar. Só que isso também tem um custo alto, porque muito desse recurso está vindo aqui buscar diferença nos juros. E a gente tem uma taxa de juros muito alta aqui no Brasil, uma taxa de juros estratosférica e que não tem justificativa para essa taxa de juros. Mas ela está cumprindo esse papel de atrair recurso especulativo para cá e fazer alguma medida ali via câmbio, aliviar um pouco via câmbio. Não alivia totalmente os preços, mas alivia um pouco via câmbio. O problema é que você acaba esmagando toda uma atividade econômica com isso. Mas eu nem vou entrar muito nesse assunto, porque senão eu vou entrar numa caverna do dragão e não vou conseguir sair. Então amanhã, quando a gente tiver a decisão de juros, a gente aproveita para meter o pau no Copom. Agora a gente vai falar das expectativas em relação aos juros e a mudança que a gente teve aí na trajetória dessa briga que está acontecendo, inclusive na esfera mais judicial ali, que é entre Donald Trump e Lisa Cook. Então, a Cook fica, né? Cook fica e vota, a Cook incomoda Trump e está ali, né, ainda compondo a mesa que vota, né? Porque a gente tem dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos que votam e tem dirigentes que não votam. A Lisa Cook vota, então Cook vota e Cook fica. É ótimo aí. Eu falei que hoje eu ia ter que segurar a quinta série. Eu estava lendo uma série de manchetes sem tentar rir. E elas eram... Estão falando que está todo mundo rindo da Cook também. Mas... olha só a série de manchetes que eu estava lendo hoje de manhã, e aí vocês veem se vocês não concordam comigo, que a gente tem que segurar, às vezes, a quinta série. Aqui é o Peter Navarro falando sobre Lisa Cook durante essa manhã. Estive na prisão com pessoas condenadas pelo mesmo crime que Cook cometeu. Cook deveria estar presa por ter cometido crime grave se fatos forem comprovados. Cook não deveria ter que ser julgada para perder o cargo no Fed por justa causa. Então, assim, né, a nossa quinta série, que não deixa essa cacofonia passar, acabou aí tomando também a nossa manhã. Nosso departamento de memes hoje não fez imagem, mas fez tarja. Então, a gente tem aí a Cook incomodando o Trump e nessa queda de braço, que agora deve ir, inclusive, para a Suprema Corte. O Donald Trump quer lutar ainda na Suprema Corte para demitir a Lisa Cook, mas Cook, por enquanto, fica no Banco Central dos Estados Unidos e, inclusive, vota. Toda essa correria para tirar a Lisa Cook do Banco Central dos Estados Unidos também tinha esse papel de tirar uma pessoa que foi indicada por Joe Biden para compor ali a mesa votante do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos e que Donald Trump vinha tendo atritos. Ele já atacou o Jeremy Powell, que é o presidente da instituição, atacou a Adriana Kugler, que não foi demitida, mas pediu para sair e foi comemorada essa decisão de pedido para sair. E agora ele tinha tentado forçar a demissão de Lisa Cook, que além de tudo é a primeira mulher negra a integrar o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos. Então também tem toda uma simbologia ali na pessoa da Lisa Cook em ser a primeira mulher negra a compor a mesa, e Donald Trump, a gente sabe que tem aí, principalmente falas muitas vezes machistas, muitas vezes racistas, então tem toda uma questão também que vai além das divergências em relação ali à votação ou não a favor
da queda dos juros. Lisa Cook, para quem não sabe, da última vez não votou por queda. Então teve sim atrito, para também todo mundo ficar na mesma página, o Donald Trump quer forçar uma queda de juros a todo custo nos Estados Unidos. E por isso ele vem atacando o Jerome Powell sistematicamente, reiteradamente, dia após dia. Ele ataca Jerome Powell, ou ele, ou o Peter Navarro também, todos eles ali juntos, tentando atacar de alguma forma e forçar uma demissão. Ele tentou forçar também a demissão de Jerome Powell, tentar colocar ali, tirar as pessoas que não concordam com eles e colocar pessoas com afinidade com as suas políticas ou medidas econômicas para compor não só o Fed, mas outras esferas também nos Estados Unidos, de departamentos importantes nos Estados Unidos. E recentemente até teve uma decisão em relação a demissões que aconteceram favoráveis a Donald Trump e favoráveis à demissão, porque também na Suprema Corte tem ali uma maioria que vota a favor de Trump. Então é uma situação complicada, mas agora, nesse momento, pelo menos até hoje, Lisa Cook fica no FONC, vota hoje e vai para uma outra esfera de briga. Por enquanto, até separei aqui, o Tribunal de Apelação dos Estados Unidos negou o pedido de Trump para demitir Cook antes da reunião do Fed, porque justamente ele queria que fosse antes, para ter um voto a menos contra as suas expectativas. Mas tirando isso, então isso já posto, ela vai ficar para pelo menos essa decisão e a briga continua. E se a gente tiver qualquer atualização em relação a isso, a gente avisa vocês. Mas vamos ver como é que fica como ficam as expectativas para a decisão de juros, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, porque a gente tem o monitoramento dessas expectativas e elas trazem ali como é que elas foram evoluindo ao longo do tempo. Então vamos colocar aqui na tela como fica essa evolução ao longo do tempo. Há um mês, então um mês aí atrás, a gente tinha a expectativa de 14,6%, que a taxa de juros ia ficar no patamar atual lá nos Estados Unidos, entre 4,25% e 4,5%, e 85,4% das expectativas mostrando que a taxa de juros ia cair para 4% e 4,25%. Vocês veem que ao longo do tempo essa pirâmide inverte, Cada vez mais cresce a expectativa que a taxa de juros vai cair, a manutenção some das expectativas, então aqueles 14% ali não aparecem mais, zera a expectativa por manutenção e a expectativa por corte para 4 e 4,25 abarca essa partezinha aqui dos 14,6. Então a gente tem de 91,1 a uma semana, um dia, então ontem estava em 95 e hoje 94%, mas não saiu de 95 para 94 com expectativa de manutenção. Subiu de 95 para 94 com expectativa de um corte ainda maior. Vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar, porque olha que interessante, some ali os 14%, pode voltar no anterior mesmo, que esse é da Selic, a gente está dando spoiler já. Some ali os 14%, e aí a gente começa a ter uma abertura de um corte maior, de 3,75 a 4%. Então, um corte maior do que 0,25 ponto percentual aqui, já um corte de meio ponto. Então, 8,9%, 5%, 6% das expectativas apontam até para um corte maior. Não deve ser o que vai acontecer, deve ser um corte de 0,25 mesmo, e aí o que se espera é a sinalização para as próximas reuniões. Então, depois do corte feito, qual vão ser os próximos passos do Fed? Será que vai ter um corte mais agressivo? Será que não vai ter? As projeções e o mercado espera que não vai ter uma agressividade maior nos cortes e que os cortes devem ser feitos, inclusive, com cuidado. Mas as expectativas já começam a mostrar uma probabilidade, ainda que pequena, de cortes maiores. Então, o que esperar para hoje? Corte de 0,25 ponto percentual nos Estados Unidos. Já aqui no Brasil, más notícias para a gente, porque a taxa de juros deve continuar em 15% ao ano, não deve ter mudança e as projeções também mostram para isso. Então apontam para isso. Vamos ver aqui agora sim o nosso quadro da Selic, porque 100% dos respondentes, foram 38 instituições financeiras respondentes, e as 38 responderam que a taxa Selic deve continuar em 15%. Então, sem mudança aqui no Brasil,
as projeções ficam no patamar atual, mas tem algumas mudanças que podem vir ao longo do tempo. Não esse ano ainda, mas nos próximos anos. Então, nos próximos anos não, nos próximos meses. Vamos ser justos aqui para o começo de 26. Vamos ver como é que fica essa tabelinha que eu acho que a gente tem aqui, que mostra como é que ficam as projeções para as próximas reuniões. Então, para esse ano, a mediana das expectativas ficaram todas em 15%. O mercado não está arriscando falar que a Selic vai mudar esse ano. Pode ver em setembro 15, em novembro 15, para o fim do ano 15. E olha que curioso, a Selic no fim de 2026 está exatamente igual a gente viu no Focus. Os 38 respondentes lá que colocaram as suas projeções na pesquisa, que é a pesquisa do Broadcast, falaram que iam ficar ali, né, nos 15%. Aqui, que eles fazem projeções para outros períodos, a gente vê o fim de 2026 bem parecido com o Focus. E por que eu estou chamando a atenção para isso? No Broadcast, as instituições dão o nome, então você sabe quem que está respondendo o quê. E ficou muito parecido com as projeções exatamente igual, né? 12,38 não é uma taxa que a gente normalmente vê. E ficou exatamente igual ao que apareceu no Focus. Só que quando a gente olha para a inflação, para projeção de inflação, e projeção de inflação mexe com expectativa, a gente não pode tirar isso do radar. Quando você fala, eu projeto uma inflação acima da meta, isso mexe com a expectativa das pessoas e as pessoas podem, inclusive, correr na frente para ajustar preço e gerar a própria inflação. É aquela coisa de expectativa autorrealizável. Mas, quando a gente fala de Selic, está exatamente igual, Focus e projeção com nominho, porque o Focus é sigiloso, sinônimo, é ótimo, né? Da onde eu tirei isso? É sigiloso, então você tem ali as respostas, elas não são abertas, você não sabe quem respondeu o quê. E aqui está exatamente igual. Quando a gente vai para a inflação, o Focus normalmente tem pessoas que botam a inflação lá em cima, que colocam inflações que não fazem muito sentido, porque elas estão anônimas. Era essa a palavra que eu queria lembrar. Não sinônimas, né? Pelo amor de Deus. Porque elas estão anônimas lá no Focus. Quando elas botam o nome na projeção que elas precisam falar, né, quem que está respondendo o quê, aí as projeções não são tão estapafúrdias. Então aqui a gente vê, né, que o anonimato às vezes também protege quem quer mexer com as expectativas, principalmente de inflação, mas que isso não acontece na Selic. É uma coisa até curiosa para a gente pensar, né? Por que as pessoas querem mexer com a expectativa de inflação? Por que elas querem colocar que um determinado período vai ter uma inflação tão acima quando elas estão anônimas, mas quando elas colocam o nome elas não têm coragem de falar? E ao mesmo tempo, aqui estão repetindo exatamente o comportamento do Focus. Então, né, a gente vê que o mercado ele também tem seus artifícios para fazer pressão e isso fica muito evidente, principalmente nessas respostas aqui bem alinhadinhas com o Focus, que já é conhecido por ser o garoto de recados do mercado financeiro. Agora vamos mudar de assunto, porque as expectativas elas não são muito boas aqui para o Brasil em relação à Selic, mas a gente tem pelo menos uma boa notícia para dar para vocês, que é em relação ao desemprego. O desemprego ele teve uma queda, uma nova queda em julho, atingiu o menor patamar de 5,60 desde o começo da série histórica. A série histórica da PNAD contínua começou em 2012 e pela primeira vez a gente atinge o menor patamar de desemprego aí da série histórica em 5,60. No ano passado a gente tinha uma taxa de desemprego bem maior, ali em torno dos 6,90 no mesmo período. Então a gente vê que teve, né, essa queda do desemprego, aquela alta que já é esperada no começo do ano pelo fim das vagas temporárias e agora entra em declínio de novo, chegando a 5,60%. O que a gente precisa ver aqui é, será que o desemprego do Brasil está caindo com qualidade ou sem qualidade? Porque a gente precisa ter um equilíbrio aqui. Não adianta cair o desemprego, a gente tem um desemprego baixo, mas as vagas serem de pouca qualidade ou o rendimento cair. Então vamos ver como é que ficou o rendimento do Brasil, né, os salários médios aqui reais do Brasil nesse mês de julho. A gente tem aquele outro gráfico com os rendimentos? Esse mesmo. Então a gente vê que aqui em maio de 2024 os rendimentos médios saem lá de R$ 3.353 e desde então a gente tem um aumento de rendimentos e do mês passado para esse até uma pequena queda, mas uma queda aí real de R$ 2.
praticamente uma estabilidade. Então, o rendimento, ele também vem subindo ao longo do tempo junto à queda do desemprego. E isso é importante de se falar, porque não adianta nada você ter o desemprego caindo, mas o rendimento médio real, e eu falo médio real justamente porque já está descontando a inflação, o rendimento médio real caindo também. Então aqui a gente tem um ponto positivo, pelo menos, que é o desemprego caindo com aumento, dos rendimentos. Outro ponto que deve ser observado é em relação à informalidade, porque a informalidade ainda é um desafio em relação ao nosso mercado de trabalho. Por mais que a gente tenha, né, um desemprego baixo, um rendimento médio real em ascensão, a gente ainda tem um grande desafio que é uma alta taxa de informalidade. Mas quando a gente olha aqui o quadro, né, de variação entre as vagas, então quantas pessoas saíram, por exemplo, de um setor como empregado no setor privado e foram para o setor, por exemplo, privado sem carteira, a gente consegue ver essa mobilidade. Então, a variação do número de empregados em cada uma das categorias. A gente teve um aumento, aqui é sempre em 121 mil, é sempre em 1.000 pessoas, tá? Eu não vou ficar repetindo, mas só que o total foram 121 mil pessoas a mais, né, empregadas nesse mês de julho, e a gente tem um aumento de 24 mil pessoas no setor privado, principalmente com carteira assinada. Inclusive o número de pessoas com carteira assinada nesse mês de julho atingiu também um novo recorde, só que a gente ainda tem todo o desafio da informalidade batendo na porta. Por mais que a gente tenha mais pessoas com carteira assinada, saindo inclusive ali do setor privado sem a carteira e tendo a carteira assinada, a gente ainda tem a informalidade muito grande aqui no Brasil. E esse é um ponto que a gente precisa discutir e bater na tecla. Só passando aqui rapidamente, né, quando a gente olha a conta própria, que é justamente aqui normalmente que está a informalidade, a gente tem a conta própria, as pessoas que trabalham por conta, com CNPJ ou sem CNPJ. E aqui a gente vê que teve um aumento também de pessoas empregadas por conta própria, 160 mil pessoas. E muito desse aumento veio justamente da conta própria sem CNPJ, 144 mil pessoas nessa categoria. Então isso mostra esse desafio ainda, porque trabalhar por conta própria sem CNPJ quer dizer que a pessoa está na informalidade. E essa informalidade, ela acaba trazendo menores condições ali, ou piores condições de seguridade social, você não tem, né, uma condição boa para você renegociar salário, você vai renegociar com quem você trabalha por conta própria. Você normalmente está ali prestando algum serviço ou ali no comércio informal. Então a gente tem várias categorias ali, né, que também dependem de demanda. Então essas pessoas que estão ali no conta própria sem CNPJ é que preocupam, justamente porque elas mostram que a gente ainda tem um aumento de pessoas de um mês para o outro na informalidade. E esse é o grande desafio. Apesar da gente ter um desemprego baixo e um rendimento em alta, a gente ainda precisa vencer esse desafio da informalidade aqui no Brasil. Agora eu quero fazer um convite para vocês, antes de entregar o programa para os nossos vizinhos de cima, que é justamente para o Despertar 2025. Hoje é quarta, está chegando, está logo aí. A gente já tem, né, sexta-feira, o primeiro dia do Despertar. Eu vou estar lá, toda a equipe do ICL vai estar lá, a gente vai ter palestrantes incríveis ao longo dos 2 dias. Tem a Marina Silva, tem a Daniela Lima, que vocês pediram bastante aqui no chat, porque eu acompanhei. Então tem um monte de gente legal que vai falar com vocês no Despertar, além das pessoas que vocês já convivem todas as manhãs. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer pessoalmente. Quer participar junto com a gente desse encontro? É só entrar em despertar2025.com.br ou apontar a câmera aqui no QR Code, que vocês já garantem o ingresso. E corre porque está acabando, deve ter pouquíssimo ingresso daqui para sexta. Então, se você tem interesse, corre lá, garante seu ingresso e a gente se encontra na sexta-feira. Agora, eita que caiu o negócio da câmera. Agora a gente vai entregar para os nossos vizinhos de cima, para o William De Luca e o Guga Noblar. Eles já estão a postos para receber vocês e a gente volta amanhã. E hoje a gente tem uma participação especial no rolê. Acabaram de falar aqui na Voz da Minha Consciência que vai ter bom dia a todos lá no rolê, porque Lucas Rocha se junta aí ao William De Luca e Guga Noblar
Então, um trio imperdível. Daqui para frente, vocês estão em mais que excelente companhia. E eu volto amanhã para trazer os principais aspectos que mexem com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até amanhã, pessoal! A primeira edição da revista Liberta já nasce histórica. A gente vai mergulhar no julgamento de Bolsonaro e militares de alta patente pela tentativa de golpe de Estado. Teremos artigos inéditos e exclusivos assinados por grandes jornalistas do ICL: Eduardo Moreira, Chico Sá, Heloísa Vilela, César Calejon, Chico Pinheiro, Cristina Serra e muito, muito mais. Quem está por trás do processo? O que é que está em jogo? O que nesse momento revela sobre os limites da nossa democracia? É uma cobertura que você não vai encontrar na grande mídia, com detalhes, profundidade, é a verdade nua e crua. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.